Samuca. Show? Então vamos lá, pessoal, mais um Quintou com Alegria na comunidade Agilistas em Ação. A gente não pode deixar de trazer essa alegria, esse acolhimento, que nós somos uma comunidade diferenciada, nós estamos aqui para isso, compartilhar e crescermos todos juntos, né? O objetivo da comunidade é esse. Eu e a Lídia, antes de começar aqui, a gente já estava conversando, tinha só eu e o Alan, né? Aqui o Alan foi o primeiro a chegar, acho que ele iniciou a turma com a gente. E a gente estava falando como foi essa semana, uma semana gostosa de transição de grupo, porque quando nós disponibilizamos o link, a gente perdeu o contato, né? Muitas pessoas entraram e a gente não sabia quem eram aquelas pessoas. Então, foi uma forma de nós nos aproximarmos de vocês, conhecer vocês. Então, quem é o Gleidson, quem é o Fernando, quem é a Amanda, quem é a Mônica? A gente foi batendo um papo, foi entendendo a necessidade de vocês, e isso que é o legal da nossa comunidade, né? A gente não tem o objetivo de sermos 2.000 pessoas, nós queremos ser 100, mas 100 próximos, 100 acolhidos, 100 um do lado do outro, 100 todo mundo compartilhando, né? E eu recebi um áudio de uma colega que falou assim, nossa, eu gosto muito do Agilistas em Ação porque é um ambiente seguro, não existe pergunta boba. E isso a gente faz parte do nosso time, né, gente? A gente tem aqui de sênior e a iniciante totalmente. Então, parabéns a vocês que fazem parte dessa comunidade e faz a nossa comunidade ser muito linda. E isso dá orgulho, sabe? Dá orgulho de perceber que vocês respeitam as pessoas, que vocês amam as pessoas e que vocês gostam de estar conosco, né? Então, parabéns. Vou deixar aí a Lídia falando um pouco do Ricardo, também dessa transição, Samuca, que também está ajudando a gente, sempre está muito presente, é da administração, então contem conosco, tá, gente? E sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Quinta do Conhecimento, tá bom? Tem alguém que tirou o PSM essa semana passada? Eu depois do tirei nosso o encontro? PSM essa semana, gente. Tô tão Ai, feliz. Amanda! Eu também. bom. Junto com a Amanda, inclusive. Agora que eu vi a Olha aí, Amanda. Eu fiz de madrugada a Parabéns. prova, gente. Olha, eu tô aqui acabada, mas valeu a pena. Estudei muito. Parabéns, parabéns. Bacana. Olha só, Parabéns. foco, né? Essa atitude, olha, você está cansada, mas você está aqui, sabe da importância, né? Do propósito de estar aqui, do seu propósito, isso é importante. E o nosso propósito é que as coisas fluam naturalmente, né? Como a Adri falou, não é ter quantidade sem qualidade, né? Então a gente já está conversando também com outras pessoas para cada um aí, aqui a gente vai motivar planta aqui um pouquinho, né, Valéria? Aí a Valéria já planta ali com a outra colega que fez transição também vai ajudando a outra. Então, as coisas vão sendo construídas aos poucos de forma natural. E isso é legal, porque a gente se sente bem com isso, aprende. Então, teve algumas pessoas que chegaram para mim, não, Lidiane, eu sou tímida, quero, sim, novos desafios, quero estar aí com vocês, e eu quero também que vocês estejam aqui apresentando. Não só apresentando, ou pode fazer abertura. Então, a ideia é que vocês se desafiem, tá bom? E é isso. Então, estamos aqui com um convidado especial. Antes de eu começar a apresentar, vamos tirar uma fotinho? Isso que eu ia falar, Lídia, vamos tirar foto, porque depois a gente já engata na apresentação e o Ricardo já vai para arrastar com esse tema maravilhoso. Gente, o Azinho, né, de Agilistas em Ação, né? A gente tem que ter aquele ar. Tem que ter. É assim, ó. O nosso ar de Agilistas em Ação, para tirar... Aí, Carlita! Muito bom! Quem que vai tirar hoje? Segura Samuca, aí. Samuca é nosso fotógrafo. Segura aí que tem muita página. Segura aí. Mexe não. Espera aí, mais uma. Calma lá. Boa. Foi. É isso, gente. Ambiente seguro, todo mundo está aprendendo aqui, todo mundo está em construção, sintam-se todos à vontade. Lídia, apresenta o nosso convidado de honra aí e vamos com tudo. Então, Ricardo, muito obrigada pela sua presença. Carlinha. Então, Ricardo, seja bem-vindo, é um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? O Ricardo daquela uma pessoa... tive a oportunidade de fazer, acho que foi em abril ou março, o curso com ele, do Manager 3.0, e o momento que eu preciso falar com ele, que eu quero tirar alguma dúvida, porque ele tem esse papel de mentor, né? Ele está aí apto a ajudar, ele tem lá
Ele é muito organizado, tem a agenda dele lá do Calendar, lá, então a gente está muito feliz, o grupo ficou muito feliz em saber que você estava aqui, que ia participar aqui conosco. Então, o Ricardo, ele tem esse propósito aí de mentorar, é um agilista, um facilitador de várias certificações também, né? E do Manage 3.0, tá bom? Então, seja bem-vindo. É com você, Ricardo. Obrigado, pessoal. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. A Lidiane me trouxe o desafio aí de conversar um pouquinho com vocês, e eu topei assim na hora, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que a gente tem algumas pegadas de tentar ajudar as pessoas que estão em transição de carreira, tudo, né? Então, faz super sentido para mim aí participar, né? Contem comigo para mais coisas, se vocês precisarem. Estou super disponível para vocês, para ajudar aí nesses momentos que vocês precisarem, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Acabei de colocar você como co-host aqui. E antes do Ricardo começar, que eu esqueci de falar, Ricardo, o Ricardo, quem ficar, a gente combinou antes, né? Ele passou uma sugestão para a gente. Quem ficar até o final do curso, ele vai dar um cupom de desconto bem legal para a próxima turma dele, tá? Mas para essa nossa turma, e esse cupom ele vai ser válido para a comunidade até amanhã. Mas só vai saber desse desconto especial no final, quem ficar até o final aqui conosco, tá bom? Vamos lá? Na verdade, são 2 cupons. Um para quem ficar até o final, até amanhã, que vocês vão saber só no finalzinho. E após o horário de amanhã, que é até meio-dia mais ou menos, o Ricardo vai deixar aberto, vai ser um desconto menor, tá bom? Vamos lá, Ricardo. Vamos lá, então, pessoal. É um tema que eu gosto bastante, né, de falar assim, sobre Management 3.0, né, porque eu acredito muito nesse novo formato de gestão, tá? Eu queria convidar vocês, antes de eu me apresentar, para que vocês acessem o Mente, né, tem o QR Code aqui, tem o código da página. Eu queria entender um pouquinho quais as expectativas de vocês para hoje, para a nossa conversa, tá? Eu sempre gosto de começar todo o workshop fazendo esse briefing, né, tentando entender o que vocês realmente esperam, até para saber se eu estou indo na linha certa, se eu não estou, e se eu preciso puxar alguma coisa que eu não ia falar, trazer algum cenário diferente para vocês, tá bom? Vocês estão conseguindo acessar? Sim, só colocar aqui Aparecendo o código. Bacana. Enquanto vocês vão respondendo, estava falando algumas coisas. A ideia é ser um bate-papo mesmo, tá, pessoal? É que vocês possam, se surgir alguma dúvida, vocês podem levantar a mão aí no Zoom, pode interromper. A ideia é um bate-papo mesmo, tá? Não é a ideia de eu ficar falando aqui, só eu falo e vocês ficam só obtendo as informações, tá? Estou super disponível para vocês me pararem, para trazer informações. Se não estiver fazendo sentido, assim, não, vamos conversar de outro modelo, a gente conversa, tá? Mas a ideia é trazer a introdução do que é o Management 3.0, né? O que é essa nova forma de gerir pessoas, essa nova forma de se preocupar com as pessoas dentro de uma empresa, né? Estou vendo aqui, né, tem bastante questão de conhecimento, aprender, ampliar conhecimento, troca de ideias, é a primeira vez que está participando, acredito, né, compreendendo um pouquinho mais, tá? Então, o meu objetivo justamente é esse, né, é fazer uma introdução com vocês do que é o Management 3.0, para que serve, né, o Management 3.0 e onde ele pode ajudar vocês nos times de vocês, tá? E eu acho que mais do que isso, né, é desmistificar, né? Eu não sou um gestor, eu preciso conhecer Management 3.0? Sim. Management 3.0 é para todo mundo, tá? A ideia não é que só pessoas que estão em cargos de liderança ou em cargos de gestão possam ter acesso a esse conhecimento ou que usem isso no dia a dia, tá? Eu vou começar aqui a apresentação, depois eu mando esses resultados para vocês, tá? Eu vou começar a apresentação aqui falando um pouquinho de mim, né? Então, quem sou, né? Eu sou Ricardo, sou formado em computação, já trabalhei com tudo quanto é áreas da tecnologia que você pode imaginar, né? Já fui de suporte técnico, gestor de projetos, já trabalhei com mapeamento de processos, já fui analista de negócios, já passei por várias áreas dentro de tecnologia e há uns 5, 6 anos atrás comecei a brincar um pouquinho com agilidade, né? A entender como que funcionava esse mundo, muito fazendo ainda um papel híbrido, né? Então, fazia para os clientes a gestão mais tradicional e já para os times testando algumas coisas da área da agilidade, né? Brincando um pouquinho com Scrum, com Kanban, aplicando isso nos times, tentando trazer isso para a realidade.
né? E me apaixonei por isso, né? Me apaixonei por essa nova forma de pensar, essa nova forma de conduzir as coisas. Nos últimos tempos, tirei algumas certificações aí, né? Nos últimos anos, né? Eu brinco que eu sou um curioso, né? Então, gosto de estudar bastante, gosto de ler, né? Tento ser bem ativo assim na comunidade, né? Então, tem assunto novo, eu tento me envolver, tento participar, tento saber do que o pessoal está falando. Eu moro com a minha esposa, tenho um filho de 5 anos, né? Pode não parecer, mas eu gosto muito de treinar, né? Sou viciado em CrossFit. Nessa pandemia, né? Dá para ver aqui pelos meus hobbies que na pandemia, por conta de ter parado de treinar, eu devo ter engordado alguns quilinhos, né? Mas essa é a pessoa, Ricardo, né? Então, gosto muito de cozinhar, gosto muito de viajar, gosto de fazer churrasco, beber cerveja, beber vinho, e tenho como principal hobby andar de moto, né? Então, são coisas que eu gosto bastante de fazer, tá? E, ultimamente, né, uma das coisas que eu mais estou gostando de fazer é dar os cursos, né, os treinamentos, as certificações, principalmente agora nessa época de pandemia, como a gente não estava podendo sair nem nada, né, essa troca de conhecimento que a gente consegue com pessoas de todo lugar do Brasil e do mundo é muito bacana, né? Então, essa diversidade de pessoas que a gente conhece, né, nos treinamentos ou nos talks que a gente faz, ou até mesmo quando eu sou aluno de algum curso, é muito bacana. Essa troca de experiências está agregando bastante, tá? E aí eu vou falar um pouquinho, né? Por que Management 3.0, né? Vocês devem imaginar, né? Mas o que é o Management 1.0? O que é o 2.0, né? Esse ser aqui, o Jürgen Apelo, em 2010, ele teve uma brilhante ideia, né? Ele começou a pensar assim, né? Como que eu posso melhorar a gestão em contextos organizacionais, né? Foi um grande marco, né, na forma de gestão, né? Na forma como o mundo enxerga os conceitos de gestão, né? Antes de 2010, não existia muito essa preocupação, né, com as pessoas, com o sentimento das pessoas, né? E o que o Jürgen Apelo fez? Ele reuniu várias teorias de diversos autores diferentes, de diversos lugares diferentes, e sintetizou tudo isso em algumas práticas, para que todo mundo pudesse aplicar isso no seu dia a dia, de uma forma mais fácil, mais leve, sempre através de dinâmicas, né? Então, eu gosto de falar, né, que ele gamificou a gestão, né? Ele criou vários jogos, várias ferramentas para trazer isso mais para o dia a dia das equipes, tá? Mas por que ele fez isso, né? Porque ele entende que a gente precisava entender quem são as pessoas que estão ao nosso redor, quem são as pessoas que trabalham com a gente. A gente conhece essas pessoas? A gente realmente se relaciona com as pessoas com quem nós trabalhamos? Ele defende muito, né, que os líderes eles precisam conhecer os liderados, que eles precisam conhecer as pessoas de forma verdadeira, de forma intencional. Então, toda a parte de teoria do Management 3.0 está muito voltado para isso, né, para você entender as pessoas e entender verdadeiramente quem são as pessoas que compõem o seu time, o que elas gostam, o que elas esperam, quais são as expectativas dela, quais são os anseios dessas pessoas, tá? E é muito diferente, né, quando a gente fala de conhecer, influenciar e manipular, né? Então, o Management 3.0, ele traz uma visão muito forte de influência das pessoas, né? Não de manipulação. Quando a gente fala das gestões anteriores, normalmente a gente estava falando de uma gestão de medo, uma gestão de manipulação. E o Jürgen, ele traz uma questão muito mais de influência do que qualquer outra coisa, tá? Quando a gente começa a falar, né, trazendo o histórico aí dos modelos de gestão, né, a gente fala muito do Management 1.0. O que era o Management 1.0? As pessoas eram vistas como máquinas, como pedacinhos de uma engrenagem que podia funcionar. E eu podia trocar essas pessoas a qualquer momento, né? Para as organizações, era uma prática comum ter as pessoas gerenciadas como máquinas, né? Eles viam essas pessoas e viam os profissionais simplesmente como mais uma peça, que era altamente substituível, né? As pessoas, no período fabril, foi muito comum no período fabril, no período pós-guerra, né? Por quê? A motivação das pessoas, dos trabalhadores nesse momento, era simplesmente ter um emprego para o sustento, né? E com isso, o que a gente tinha, né? A gente tinha uma liderança, uma gestão muito baseada em monitoramento, comando e controle. Tem um filme do Chaplin, né, O Tempos Modernos, que fala muito disso, né? Como as pessoas eram robozinhos, né? Então, a pessoa só fazia aquilo o dia inteiro. Então, se eu apertava parafuso o dia inteiro. E se eu passasse mal, eu substituía essa pessoa. Então, as pessoas eram muito preocupadas com isso, né? Eu tinha processos de execução muito fortes.
As pessoas, elas sabiam o que tinham que executar, e é aquela antiga frase, né? Você é pago para fazer, você não é pago para pensar, né? Por que você está trazendo isso? Eu sou o gerente aqui, eu sei qual é a melhor decisão para você. Você não tem que pensar, você tem que executar, né? E não existia nesse momento, né, nenhum tipo de criatividade, inovação. Isso era privilégio de poucas pessoas, né? Quem tinha essa função eram os gerentes, eram os diretores da empresa nesse momento. Tá? E aí, né, a gente traz, né, para vocês que frameworks, eles não funcionam bem com tarefas, eles funcionam muito bem com tarefas previsíveis e repetitivas. Então, um chão de fábrica, uma linha de montagem, coisas que você tem processos muito bem definidos, como se as pessoas trabalhassem como máquinas. Mas eles não combinam nada com criatividade, inovação, solução de problemas, que são atividades de seres humanos, né? Nós somos seres que trabalhamos com sistemas sociais. A gente precisa de vários insights, né? Insights de psicologia, sociologia, economia comportamental e muito mais. É isso que nos diferencia, né? Essa nossa possibilidade, essa nossa capacidade de criar e inventar coisas. Quanto mais eu controlo, quanto mais eu gerencio com comando e controle as pessoas, menos eu tenho um ambiente propício à criatividade, à inovação. Tá? Então, isso era a gestão 1.0. Eu tratava as pessoas como máquinas e eu sempre via assim, se a pessoa não estiver performando, eu vou trocar, eu não vou ter perda nenhuma. Tá? De um tempo, depois disso, a gente passou para quê? Né? Para uma organização que pratica Management 2.0. E o que é o Management 2.0? Né? As grandes partes, a grande parte da empresa já reconhece que as pessoas são um ativo mais valioso e que os gerentes precisam ser líderes servidores. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tenho aquela necessidade de manter uma hierarquia dentro da empresa, eu ainda sinto uma necessidade de ter o meu papel diferente como gestor, né? A gente fala muito aqui da liderança situacional, né? É uma liderança onde eu só delego para baixo. Eu nunca vou ter uma autonomia ou uma alçada para poder delegar para um líder meu, né? Num modelo de gestão 2.0, né? Aqui a gente fala muito sobre líder servidor, mas na prática é completamente diferente do discurso, né? Aqui a gente tem empresas, por exemplo, em que o gestor ele ainda tem uma cadeira diferente, ele tem direito a uma vaga no estacionamento, por exemplo, ele tem algum benefício diferente do colaborador, ele ainda tem sempre a palavra final sobre tudo que vai ser feito dentro do departamento. Muitas vezes ele ainda define as atividades que as pessoas vão fazer, né? As pessoas nesse modelo de empresa ainda são as empresas ainda são as empresas onde eu tenho os gestores como peça central, como centralizadores das iniciativas, né? Eles ainda são os responsáveis por trazer as ideias, eles ainda são os responsáveis por fazer grande parte das inovações dentro da empresa, né? E é interessante saber, né, isso é uma curiosidade, que foi no momento do surgimento do Management 2.0 que foi criada a área de recursos humanos, né? E aí a gente tem até uma brincadeira, né, que o pessoal de RH faz muito, né? Mas, putz, existe realmente recurso? Não são recursos, são pessoas, né? Então já passou da hora da gente mudar isso, né? Então, quando a gente fala, tanto que tem um movimento muito forte, né? Muita empresa já não tem mais o nome de departamento de RH, né? É departamento de people, é área de pessoas, é área de cultura, é qualquer coisa menos departamento de pessoas, né? RH em si, né? Recursos humanos, tá? E nesse modelo de empresa, nas empresas 2.0, a gente ainda tem uma visão, né, que eu ofereço sempre promoções para pessoas que desempenham muito bem, e eu sempre terceirizo ou eu puno as pessoas que não têm um desempenho tão forte, né? E o que isso acaba fazendo, né? Isso acaba fazendo com que crie uma competição, às vezes até desnecessária dentro da empresa, né? Nesse modelo, somente as pessoas que têm um alto desempenho vão ser bonificadas, né? E em momento nenhum eu incentivo uma pessoa que tem uma baixa performance a se tornar uma pessoa melhor, a se tornar um profissional melhor, a correr atrás de objetivos diferentes, né? O papel do gestor nesse tipo de organização, ele vira como se fosse um prêmio, né? Porque as pessoas passam a ser respeitadas e as pessoas passam a ter mais valor quando elas atingem um cargo de gerência, de liderança dentro da empresa, né? E a partir do momento em que você atinge esse nível, né, dentro da empresa, a sua preocupação aqui não é em melhorar, em capacitar as pessoas, em treinar pessoas para te substituir. A sua preocupação, né, nesse tipo de empresa é se manter onde você está. Você não quer perder a sua posição, né? Então, a gente fala que é um tipo de empresa
onde, apesar da gente entender que a gente precisa se preocupar mais com as pessoas, a gente ainda não tem uma preocupação genuína, né, e verdadeira com as pessoas, com os sentimentos das pessoas, com o que a gente espera que eles queiram, né? A gente ainda tem o gestor como centralizador das informações, a gente ainda tem o gestor como grande tomador de decisões, né? Aqui a gente já começa a ver alguns movimentos de pessoas compartilhando um pouco das decisões, de pessoas trazendo coisas diferentes para a empresa, mas a responsabilidade de tomada de decisão final ainda é do gestor. Tá? Quando a gente vem falando, né, de Management 3.0, né, tem uma confusão muito grande, né, porque todo mundo fala, Management 3.0 é um framework que eu vou pegar e vou aplicar todas as boas práticas. Não, né, o que eu gosto muito de deixar claro é Management 3.0 é um modelo mental, né, é uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, né, e ele combina toda uma coleção de jogos, ferramentas, práticas, para que as pessoas possam usar no seu dia a dia, né? E é um caminho para enxergar o sistema de trabalho, né? E o que eu acho muito bacana do Management 3.0 é que tudo que eles desenvolvem é gratuito para a comunidade. Então, se você entrar no site do Management 3.0, você pode entrar lá no site do Management 3.0, pesquisar todas as dinâmicas, todos os frameworks, todos os jogos que eles têm, todas as práticas, e tem sempre uma explicação, né? O que é a dinâmica, como você aplica, qual o resultado que ela vai te ajudar a obter, né? É uma comunidade muito ativa, né? O site está em constante evolução, e o que é mais legal é que, a partir do momento que você cria uma prática, você faz algo que você considera que é uma prática de Management 3.0, se você quiser, você pode escrever um artigo, submeter para o site, e eles entendendo que isso pode ser uma prática nova, eles colocam isso lá no site e dão os devidos créditos, tá? Então, isso é bem interessante, é uma comunidade que é bem participativa, tá? E nesse modelo, né, o que difere das visões anteriores, né, do Management 1.0 e Management 2.0? Todos nesse modelo são responsáveis pelo gerenciamento. Todos são corresponsáveis por tudo que acontece na empresa. Eu descentralizo a gestão como um todo. Eu divido toda a carga toda essa carga de gestão da empresa com as pessoas como um todo, né? Eu trago o líder como um facilitador, né? Eu tento humanizar mais o local de trabalho, né? Eu tento ser um líder onde eu vou me preocupar muito mais com o desenvolvimento das pessoas do que com qualquer outra coisa dentro da empresa. Porque quando a gente se preocupa com o desenvolvimento das pessoas, a gente consegue atrair resultados melhores. Os resultados, os números vêm por conta das pessoas, né? Quando a gente se preocupa com as pessoas, a gente consegue alcançar os objetivos que a empresa tem, tá? Isso a gente tem vários estudos comprovando, né? Não é falado só da boca para fora, tá? E aí, qual que passa a ser a principal atividade nossa como gestor numa organização Management 3.0, né? Eu gosto de trazer não é parábola, fugiu a palavra. Eu gosto de trazer o exemplo, né, que a gente vira nós viramos como se fôssemos jardineiros, né? A gente é responsável por nutrir as pessoas, né? Então, a gente tem as nossas plantinhas e nós somos os responsáveis por cuidar, por dar água, colocar o adubo quando necessário. Então, quando a gente está no time, a gente é responsável por manter todo esse sistema funcionando, né? Para extrair o que existe de melhor em cada uma das pessoas, né? A gente não vai gerenciar as pessoas, a gente vai criar um sistema e um ambiente propício para que as pessoas possam dar o melhor de si. A gente, como gestor, tem a responsabilidade de criar um ambiente propício para que todo mundo do time possa se desenvolver, com as particularidades de cada um, com as fortalezas de cada um, com as restrições de cada um, com as deficiências de cada um. A gente precisa entender com o que a gente pode contar com cada uma das pessoas, né? E com isso a gente faz com que as pessoas se sintam parte de uma coisa maior. E quando a gente tem as pessoas se sentindo parte, elas tendem a colaborar mais, elas tendem a produzir mais, elas tendem a ter entregas com melhor qualidade, né? Então, o Management 3.0, ele defende muito que a gestão ela é importante demais para ficar somente com os gerentes, né? Todos devem estar envolvidos nas atividades de gerenciamento. Alguns simplesmente vão fazer mais do que os outros, né? É como se a gente estivesse falando de um testador, né? Se a gente está numa equipe de desenvolvimento, o desenvolvedor ele vai fazer teste, mas algumas pessoas se especializam na função de teste. É mais ou menos o que acontece com a gestão, né? Todo mundo vai fazer gestão,
Só que algumas pessoas vão virar especialistas em gestão. Elas vão estudar um pouco mais sobre isso, elas vão fazer alguma especialização, vão tirar certificações diferentes, vão estudar sobre o comportamento humano, né? Mas a grande questão da gestão, ela é compartilhada com todos. E o gestor, ele vira um grande apoiador, ele vira um grande centralizador, né, do desenvolvimento e das competências das pessoas. Tá? E aí, para isso, o Management 3.0, ele traz 6 visões. Tá? Ele é dividido em 6 grandes visões. A gente tem a visão de energizar as pessoas, a gente tem a visão de empoderar os times, a visão de alinhar as restrições, de desenvolver competências, de crescer a estrutura e de melhorar tudo. Tá? E o que cada uma dessas visões quer dizer? Tá? A visão de energizar pessoas, ela traz, né, que as pessoas são a parte mais importante de uma organização e que os gerentes, eles devem fazer de tudo para mantê-las ativas, criativas e motivadas. Motivação é tudo que faz você levantar todos os dias para ir trabalhar. Nós tentamos motivar as pessoas com o que nos motiva, enquanto, na verdade, a gente tem que entender o que motiva aquela pessoa. Então, para nós, como gestores, não adianta a gente só querer motivar a pessoa com o que a gente acha que está certo. A gente precisa entender o que essas pessoas precisam para poder conseguir ajudar elas a se motivarem todos os dias, né? E quando a gente está falando de Management 3.0, para cá a gente tem alguns exemplos de ferramentas, tá? Aqui a gente fala um pouquinho de Personal Maps, aqui a gente fala de Kudo Cards, para a gente reconhecer os comportamentos, e a gente fala de todo um módulo só de recompensas e incentivos, né? Como que a gente define recompensas para as pessoas? Como que a gente cria um ambiente onde as pessoas possam ser recompensadas, possam ser incentivadas? E aqui a gente está falando de coisas diferentes de remuneração, né? A remuneração é importante? Sim, a gente entende que é, mas tem coisas além da remuneração que são importantes. E no management a gente tem várias ferramentas e várias técnicas para tentar realçar isso dentro dos times. Quando a gente fala da segunda visão, que é o empoderar as equipes, aqui a gente fala que as equipes elas devem se auto-organizar. Para isso, nós gestores precisamos dar empoderamento, consentimento, confiança para que elas possam realmente se gerir, né? Aqui, atualmente a gente vive num sistema muito complexo, né? É impossível uma pessoa saber tudo o tempo todo. Nós focamos, né, no Management 3.0 em confiança, no empoderamento dos times. Por quê? Para empoderar o time, eu preciso primeiramente confiar no time. Eu preciso confiar que o time vai conseguir entregar o que a gente combinou. Eu preciso confiar que o meu time vai ser maduro o suficiente para tomar as decisões. Eu preciso entender que a gente energiza as pessoas na primeira visão e agora, nessa segunda visão, eu tenho que deixar elas se organizarem, né? Então, a gente faz toda uma construção na visão 1, que é vamos criar as pessoas, vamos fortalecer essas pessoas. E agora, na visão 2, a gente dá autonomia, a gente começa a deixar as pessoas se organizarem, a gente começa a deixar eles se virarem um pouquinho mais. Tá? Aqui, o Management 3.0, ele traz algumas ferramentas. Tá? Ele traz as ferramentas de Delegation Poker, onde eu falo quais são os níveis de delegação, né? Porque é uma coisa também importante ressaltar, né? Delegar é diferente de delargar, né? Quando a gente fala que eu vou delegar algumas atividades de gestão para o meu time, eu preciso deixar claro quais são os limites, né? Até onde as pessoas podem ir. E para cada atividade, para cada tipo de situação, o time vai ter um poder, uma alçada diferente. E nada mais importante que construir essa alçada junto do time, né? Então, a gente traz algumas questões e discute isso com o time para saber, né, em cada situação, qual vai ser o nível de delegação que aquele time vai poder ter, qual é o nível de autonomia que ele vai poder ter. Aqui, os gestores, eles reconhecem e entendem a maturidade do time e eles sabem ajustar os níveis de delegação de acordo com a maturidade do time. E essa delegação, né, esse nível de maturidade, ele vai evoluindo, ele evolui constantemente. Por isso que a gente tem que fazer essa dinâmica do Delegation Poker recorrentemente, né? Então, a ideia é que a gente faça a dinâmica uma primeira vez, convide o time, depois disso a gente faça novamente com o time, mostre para o time onde tá, o que está dando certo, o que está dando errado. A terceira visão que a gente tem é a visão de alinhar restrições. Tá? E o que é o alinhar restrições, né? Aqui, a auto-organização, a gente fala que ela pode levar as equipes a fazer qualquer coisa.
mas, portanto, a gente precisa proteger as pessoas, a gente precisa compartilhar recursos, a gente precisa dar às pessoas um propósito claro e metas definidas. Tá? Ninguém aprende sozinho e sai fazendo. Né? As pessoas precisam entender o que está acontecendo, as pessoas precisam entender os motivadores pelos quais elas vão fazer as coisas. E aqui é muito importante ressaltar, né, que a gente precisa dar propósito para os times. E aqui entra a nossa grande função, né, como agilistas, né? Então, o próprio nome do grupo já diz, né, agilistas em ação. Né? Onde nós vamos agir, onde nós vamos mais atuar, né? É nesse momento de alinhar as restrições. A gente faz alinhamento de restrições em diversos momentos do nosso dia, em diversos momentos da trajetória desse time, né? A gente faz um desenvolvimento, um alinhamento de restrições, quando a gente faz um team building, quando a gente faz um canvas de propósito, a gente faz quando a gente está definindo os OKRs da empresa, tá? E o Management 3.0, ele também traz ferramentas para isso, né? Ele tem um workshop específico e tem técnicas específicas de OKRs, para ajudar a definir, para ajudar a entender qual é a estratégia da empresa, entender onde a empresa está, entender quais são os objetivos, para ir cascateando isso para chegar até o nível dos times. Ele tem várias ferramentas para trabalhar propósito, então a gente fala de Ikigai, né, como que a gente constrói o Ikigai dos times, como que a gente constrói o Ikigai das pessoas, né? E nós, como gestores, nós temos que conhecer essas ferramentas para poder aplicar nos times, tá? E daí aqui eu vou fazer um... Pode falar. A Lidiane que levantou a mão, né? Ricardo, é uma dúvida. E onde que a gente pode estar deixando essas informações guardadas? Quando é que a gente pode estar revendo essas informações? Quando é bom a gente estar enfatizando com o time todos esses contratos, né? Formato de plano de ação, como é que a gente pode trabalhar esses mapeamentos aí? Tá, é bem bacana. Assim, ó, eu gosto de fazer algumas coisas sempre no início de um projeto, né? Então, sempre que eu pego um projeto novo, eu gosto de rodar um canvas de time, né, um team building canvas, eu gosto de rodar um canvas de propósito com as pessoas. Desculpa. Às vezes você vai ver que a gente rodou um canvas de propósito do time e algumas pessoas se sentiram incomodadas, algumas pessoas gostaram, outras não. Eu sempre deixo aberto para as pessoas do time, assim, ó, existe a possibilidade de você fazer o seu canvas pessoal, existe a possibilidade de você fazer o seu Ikigai. Se você quiser, me chama que a gente faz junto. Eu sempre deixo essa abertura. Eu sempre abro também no começo de um projeto, se a empresa já tem, né, o conceito muito claro de OKRs, eu abro os OKRs daquele projeto. Se não, eu tenho o costume de criar quais são as expectativas daquele projeto. O que a empresa espera com aquele projeto, quais são as métricas que a gente tem que alcançar, quais são os resultados que a gente tem que obter. Por quê? Eu coloco todo o time na mesma página e todo o time passa a perseguir isso dentro do projeto. Tá? E depois o que eu faço? Eu sempre tento chamar entre uma retrospectiva ou outra, trazer, às vezes, o canvas de novo para entender se o time ainda mantém o mesmo, se o time ainda entende que tem aquelas deficiências, se o time entende que tem aquelas fortalezas. Às vezes saiu uma pessoa, entrou uma pessoa nova no time, sempre que entra a pessoa no time, eu refaço essas dinâmicas de team building, né? Então, eu vou passar com vocês mais para o final, né? O meu Personal Maps, por exemplo, para mostrar uma das dinâmicas que a gente tem no Management 3.0, né? É a mais simples que tem, eu acho que é uma das que dá mais resultado e ela sempre é muito bem-vinda, né? Se você for fazer o seu mapa mental hoje, você vai fazer de um jeito. Se daqui a uma semana você for fazer, você vai fazer e vai sair diferente, né? E o que eu acho muito legal você faz com que a equipe te conheça cada vez mais, né? Então, eu gosto muito disso, né? Então, o alinhar restrições, né? Eu vejo que não é só um alinhamento de restrições da empresa, de métricas, dessas coisas, né? De objetivos. É um alinhamento de restrições das pessoas também, né? Até onde eu, Ricardo, quero que o meu time me conheça. Até onde eu quero compartilhar informações minhas, né? E conforme você vai ganhando confiança no time, você vai aumentando isso, você vai expondo um pouquinho mais, né? Você vai se tornando mais vulnerável. Mas quando você faz por exemplo, Personal Maps, você faz sempre, está revendo se tem uma pessoa na equipe nova, você revê, ou todo mundo faz completamente diferente, se quiser repetir, repete? Então, depende muito, né? Tem equipes, por exemplo, depende do cliente que eu atendo, o cliente já tem uma ferramenta e eu consigo deixar isso registrado. Se eu consigo manter o histórico, então, sei lá, ele tem um board, alguma coisa, e as pessoas conseguem manter isso,
eu deixo, eu só atualizo a pessoa, só que daí eu faço a dinâmica diferente, né? Eu peço para as pessoas apresentarem o mapa de outra pessoa. Então, por exemplo, a gente já é um time. Eu já vi o seu personal map porque você já apresentou. Mas o Samuel entrou agora no time. Então, o Samuel vai criar o dele, eu apresento o Samuel e o Samuel vai te apresentar. Entendeu? Então, eu faço uma rotatividade entre os mapas. Aí tem várias formas de fazer. Tá? E só mais aí... a última perguntinha. Tu falou assim, eu sempre alinho quando eu entro, quando inicio o projeto, mas eu não entendi, quando você entra no time, ou a cada iniciativa iniciada, você volta e faz novos alinhamentos de propósito, meta, sei lá. Os dois cenários. Tá. O projeto está rolando há 1 ano. Se eu entrar no projeto, eu vou fazer um alinhamento com o time. Porque legal, o time pode se conhecer. Eu não conheço o time. Eu, como responsável por manter o time, eu não sei quem é o time, eu não sei quem são as pessoas, eu não sei nem se o time se conhece. E já aconteceu muitas vezes de eu rodar uma dinâmica assim num time que já trabalhava junto, e os caras falarem, nossa, eu não sabia isso da pessoa que trabalha do meu lado. Entendeu? Então, eu gosto de fazer, né? Assim, é óbvio que vai ter cenários em que o time vai ser mais resistente, não vai querer fazer, e aí a gente tem que tratar cenário por cenário também, tá? Mas eu sou muito fã de rodar a dinâmica sempre, independente do que aconteça. Se é num começo de projeto, é melhor, né? Então, normalmente, na área de tecnologia, a gente nunca tem só o nosso lado, né? A gente sempre tem o lado da consultoria ou da empresa, mais o cliente, né? Eu chamo todo mundo para participar. Você vai fazer parte do projeto, você vai estar no dia a dia do projeto, você faz parte do time, vem aqui, vamos conversar junto, né? Eu não faço eu não costumo fazer essa diferença. Cliente não vai participar ou é só da consultoria que vai fazer, não, participa todo mundo. O time participa junto. Porque se der errado, justamente para não correr aquilo, né? Depois de 6 meses não teve uma entrega, o cliente vai culpar a consultoria vai culpar o cliente. Não tem essa, é o time. Tá todo mundo junto, a gente tem que entregar o mesmo resultado. Obrigada, é o nosso papel também, né, Ricardo? Acho que é o nosso papel também acabar com essa segregação de terceiros e empresa. E não pode ter essa diferenciação, né? Eu sou terceira e sou tratada como uma pessoa igual, a gente é o time como um todo. Eu acho que faz muito sentido isso mesmo. E como isso ajuda, né? Como essas atividades ajudam esse engajamento, um team building, ajuda bastante. Sim. Eu gosto bastante também. Quando a gente fala da quarta visão, qual que é a quarta visão do Management 3.0? A gente está falando de desenvolver competências, né? E o que é o desenvolver competências? A gente acredita que as equipes não podem alcançar os seus objetivos se todas as pessoas não forem capacitadas de maneira correta. Se eu não capacito as pessoas, como que eu espero que aquele time cresça, né? Os gerentes, portanto, devem contribuir para o desenvolvimento de competências. Aqui, quando a gente pensa em competência em times, a gente pensa em competência não só dos times, mas dos indivíduos também. A gente está falando de formar grupo de estudo, a gente está falando de montar uma cultura de aprendizado, a gente está falando de compartilhamento de informação, a gente está falando de implementar uma cultura de feedbacks dentro dos times, dentro da empresa. A gente está falando de criar matriz de responsabilidades, dar feedbacks constantes, dar e receber feedbacks. E quando eu falo dar e receber feedbacks, não é só dar feedbacks para quem a gente lidera, mas é receber o feedback deles também sobre o nosso trabalho, né? Isso é tão importante quanto, né? O Management 3.0 aqui tem algumas dinâmicas de feedback, tem o feedback rap, por exemplo, que é uma outra forma de fazer feedback. Tá? Aqui, quando a gente fala, né, de crescer, de desenvolver competências, né, se a gente vai trazer para essa área de agilidade, a gente pode estar falando aí das guildas, né, de você estar criando hackathons, estar criando eventos dentro da empresa, dojos, para compartilhar informações realmente, né? Então, não importa qual é o papel da pessoa, né? Abra a comunicação de vocês para que qualquer pessoa da empresa queira participar. Então, você vai fazer uma guilda de agilistas, manda um convite para a empresa, quem quiser participar, quem quiser conhecer, deixa a pessoa conhecer. Não é porque ela não atua como agilista que ela não vai ter uma informação que pode ser importante para ela lá na frente, né? Então, é bem importante isso de compartilhar informação, né? E quanto mais você compartilha informação, mais você aprende, mais a empresa cresce, mais você desenvolve o seu time. Tá? Quando a gente está falando de crescer a estrutura, a gente está falando, né, que como que a gente faz para as equipes operarem no contexto de uma organização complexa? Como e o que elas devem considerar
né, para conseguir crescer a estrutura, como essas estruturas favorecem, como essas estruturas precisam se comunicar, né? Como que você cria dentro da empresa uma estrutura de redes? Se é uma estrutura mais hierarquizada, como que você quebra aos poucos essa hierarquia e traz isso mais para o seu dia a dia, para tentar transformar a empresa numa empresa mais horizontal? Como que você trata o trabalho remoto, né? Trabalho remoto, até 1 ano e meio atrás, era um tabu para muitas pessoas, né? Não era todo mundo que conseguia fazer. A pandemia veio e acelerou muito isso para a gente, né? Então, eu brinco, né? O que ajudou na transformação digital da sua empresa, né? Foi ter agilista, foi ter Scrum Master, foi ter Agile Coach? Não, foi a pandemia, foi o Covid. De um dia para o outro, a gente precisou estar todo mundo em casa, sem poder ir para a empresa, e a empresa precisou continuar trabalhando. E muitas pessoas viram que isso é possível, né? Até as empresas mais céticas, né, que nunca acreditavam, né, que pudesse dar certo, né, passaram a ver isso com bons olhos, né, sem contar toda uma parte financeira que elas podem ter de benefício, né, elas ainda conseguiram ver que, em muitos casos, as pessoas até começaram a produzir mais, né, porque você trocou um tempo de trânsito que a pessoa ficava por um tempo mais de qualidade com a família, um tempo melhor de dedicação com o trabalho, principalmente para quem mora em grandes centros, né? Então, por exemplo, em São Paulo, dependendo do lugar que a pessoa mora, ela demora 2 horas para chegar, né? Então, a pessoa já chega no trabalho cansada, exausta mentalmente, às vezes, para começar a trabalhar, né? Então, esse crescimento da estrutura é muito importante, né? Como que a gente prepara a empresa para crescer? Como que a gente prepara nossos times? Como que a gente prepara as nossas pessoas para crescer? Tá? A sexta visão é a visão do melhorar tudo. E o que é o melhorar tudo, né? Eu preciso melhorar as pessoas, as equipes e a organização. E eu preciso melhorá-las de forma contínua, né? Para adiar o máximo possível o fracasso, para conseguir fazer os testes, para conseguir entregar as coisas no melhor tempo possível e, quando eu identifico alguma coisa que está errada, poder corrigir a rota de uma forma mais rápida, né? Aqui o Management 3.0 traz alguns experimentos, né? Então ele traz o Celebration Grid, que é uma dinâmica bacana para você rodar para saber se teve aprendizado ou não. Tá? Recentemente, o Management 3.0 lançou um novo módulo, que é o módulo de gestão de mudanças, tá? E o módulo de gestão de mudanças, ele está muito ligado com esses 2 últimos pilares, tá? Com crescer a estrutura e com melhorar tudo, né? Então, ele vai trazer aqui vários frameworks de gestão de mudanças, como que você põe isso no dia a dia da empresa, como que você faz, como que você acultura a empresa que ela vai passar por um momento difícil, que ela vai passar por um momento em que as pessoas vão ter que se adaptar antes de poder começar a ter uma curva de crescimento, né? Então, o melhorar tudo também faz essa parte, né? Então, também traz uma lucidez para a empresa, mostrando que onde você está, aonde você quer chegar e qual o caminho que você precisa percorrer para poder chegar até lá, né? E daí a gente fala, né, que a gestão ela deve ser vista como um triângulo, né, onde arte, experimentação e conhecimento se encontram, né? Aqui a gente só pode melhorar a felicidade dos colaboradores quando todas as pessoas estão felizes. Os gestores precisam entender e gerenciar o sistema e não as pessoas. Como que a gente melhora o sistema para permitir uma melhor vida para todos? Como que a gente implementa na empresa um ambiente saudável, um ambiente de colaboração, um ambiente que as pessoas se sintam seguras para experimentar as coisas? Quando eu falo experimentar, é para trazer ideias, testar essas hipóteses, se as hipóteses não derem certas, poder ter tempo de corrigir isso e entregar de uma forma diferente, né? Como que eu crio um ambiente propício para isso, né? Porque também tem muitos lugares que a gente vê que a empresa fala, não, aqui você pode testar, mas daí assim, você tem sempre uma cobrança exacerbada por resultado expressivo, você tem que sempre, não pode ter nenhuma falha dentro da sprint, você tem que entregar tudo que foi comprometido, tudo que foi prometido, você não pode fazer um teste novo de um produto, você tem que fazer exatamente o que a empresa pede, né? Então, você está tolhindo, né? Está cortando e podando um pouco dessa questão toda de criatividade, inovação, que a gente fomenta muito com o Management 3.0, tá? E o que o Management 3.0 prega muito é vamos fazer um gerenciamento melhor com menos gerentes. Não significa que a gente vai cortar os cargos de gestão e isso, não. Significa que nós vamos fazer, né, uma gestão mais dividida com as pessoas e eu vou trazer com que as pessoas, eu vou trazer as pessoas para que as pessoas possam compartilhar dessa informação conosco, né? Que ela possa compartilhar de toda essa tomada de decisão, que ela possa compartilhar de todo esse
dia a dia nosso de gestão, de tomada de decisão, de saber para onde a empresa vai, saber o que é esperado da empresa. Tá? A gente precisa fazer as pessoas se sentirem parte, né? Fazer com que elas entendam a importância delas, para que isso a gente consiga trazer elas com maior engajamento, aumentar o nível de felicidade das pessoas. E com isso a gente vai ter uma empresa melhor, mais saudável, com mais resultado, com entregas melhores, com maior qualidade. Tá? Aqui eu quero trazer para vocês um pouquinho, né, de algumas ferramentas do Management 3.0, né? Então aqui a gente fala um pouquinho do Delegation Poker, né? O que é o Delegation Poker, né? Você vai montar uma lista com o seu time e dessa lista você vai falar, né, como que as pessoas vão fazer, né? Então, por exemplo, sei lá, vou trazer um exemplo de férias. As férias do seu time, como que vai ser o nível de delegação dela? As pessoas podem somente te dizer, as pessoas podem te consultar, você pode delegar 100% para o seu time tomar essa decisão? Isso é uma dinâmica que você faz diretamente com o time para que o time decida algumas atividades. Você tem o feedback rap, né? Como que funciona o feedback rap? Você tem toda uma parte onde você vai descrever o contexto, vai listar as observações, vai expressar como as pessoas se sentem, vai explicar o valor daquilo para a pessoa e depois você oferece algumas sugestões de melhoria. Você tem os Movie Motivators. Os Motivators é muito bacana porque ele mostra para você quais são os motivadores reais das pessoas, como que o seu time se motiva, como que você faz com que o seu time atinja determinados objetivos. Às vezes, quando você conhece os motivadores das pessoas, você consegue entender melhor, né, o que move cada um deles e o porquê que funciona melhor com uma pessoa e com a outra não funciona algumas atitudes que você toma. Tem também o Medler's Games, que é bem interessante. Tem o Scudo Cards, que é para a gente bonificar, né, vamos dizer, reconhecer as pessoas. Então, sempre que as pessoas fazem coisas bacanas, fazem coisas diferentes, você pode mandar um cudo para eles. Tem o Happiness Door. O Happiness Door é para a gente ter um feedback instantâneo, né, de uma dinâmica que a gente está realizando, para a gente poder ter um feedback em tempo real, né, se as pessoas estão gostando, se as pessoas não estão gostando. A gente pode colocar, se a gente estiver numa sala física atrás da porta realmente, ou a gente pode colocar num board virtual, né, que é o que a gente está usando muito hoje. Tem uma ferramenta de índice de diversidade dentro dos times, né? Então você elenca algumas coisas e a gente tem que montar qual que é o índice de diversidade daquele time. Tem o Nico Calendar, que é para a gente entender como que as pessoas estão chegando, como que as pessoas estão saindo do nosso dia de trabalho. E aqui eu sou muito fã do Nico, né? Então assim, eu como gestor, eu tenho uma planilha lá do meu time e as pessoas preenchem todo dia um númerozinho de 1 a 5 para falar como ela está se sentindo. Se eu tenho alguém lá que tem, sei lá, 2 dias seguidos que a pessoa está preenchendo que ela está com 1, ou seja, ela não está feliz, eu no segundo dia mesmo eu já pego o telefone, já ligo, ou entro no chat lá do Teams, mando uma mensagem para a pessoa para saber o que está acontecendo. Né? Então, permite com que a gente faça uma gestão muito mais próxima das pessoas, né? Com que a gente entenda o que está acontecendo com as pessoas, e quando a gente dá essa visibilidade, quando a gente mostra para as pessoas o que a gente se preocupa com elas, a gente tem um time muito mais unificado, né? Um time muito mais unido. Tá? E tem o Celebration Grid também. O Celebration Grid é uma ferramenta muito bacana, onde a gente vai rodar um experimento e depois a gente fala em qual dos quadrantes caiu. E dependendo do quadrante, a gente entende que deu certo, deu errado, se a gente teve algum aprendizado ou não. Pode falar, Lidiane. A Lidiane e o Alan. Ricardo, tu deixa no onboard algumas informações assim, para eles estarem sempre de olho e preenchendo? Sim, então, o Celebration Grid normalmente eu faço numa retrospectiva, alguma coisa assim, né? Então, sei lá, a gente fez uma grande entrega ou aconteceu alguma situação muito específica com o time. Eu gosto de rodar o Celebration Grid para a gente conseguir entender, né? Se deu certo, se não deu, se teve algum problema, se a gente testou alguma coisa que deu errado, se tem alguma coisa que a gente fazia recorrente e passou a dar errado. Então, eu acho bacana a gente poder fazer isso. O Celebration Grid, eu tenho uma planilha que eu compartilho com os times, onde eu tenho o calendário e aí todo dia as pessoas preenchem, tá? Eu não deixo num board porque às vezes é mais fácil a gente ter uma planilha compartilhada lá, porque está no diretório da pessoa, a pessoa acessa e eu consigo fazer o histórico de vários meses e tudo, tá? O Happiness Door eu uso nos treinamentos, nas facilitações em geral, né? O Move Motivators e o Delegation, sim, eu tenho boards específicos. E aí é aquilo, né? Se a empresa não tem um board, eu trabalho com as planilhas do Google,
né, deixando isso num diretório compartilhado para todo mundo, tá? Mas a ideia é sempre a gente montar em conjunto. Então, Delegation Board, eu tenho sempre o Delegation Board e o Motivators numa pasta específica para que as pessoas possam saber, né, qual o nível de delegação das atividades e tudo. E aí, recorrentemente, a gente revisa isso, né? Então, até mesmo porque, né, num primeiro momento, o nível de delegação daquele time pode ser mais baixo, mas conforme ele vai ganhando a maturidade, a gente vai aumentando o nível de delegação em algumas atividades. Tá? Os CUDOs, eu tenho um board no Trello, né, que eu deixo disponível para as pessoas. Então, eu vou abrir aqui, depois eu mostro o board do Trello. Alan, quer falar? Aí eu contei nessa tela umas 9 ferramentas, mas ao todo são quantas e em um time você chega a usar até quantas ferramentas? Cara, isso é muito particular, tá? De time para time, né? Tem times que você vai usar uma ou duas ferramentas, tem times que você vai usar todas, todas do management, eu vou te dizer, é impossível você aplicar todas, tá? No site deve ter mais ou menos umas 200, 300 dinâmicas diferentes para você poder usar, tá? É bem legal. Tem esse livro aqui também, ó, tá vendo? Que a gente faz assim, faz ao vivo, tá, gente? Tem esse livro aqui também, ó, que é o Liderando para a Felicidade, que é bem interessante. Ele traz várias dicas e vários cases diferentes, várias dinâmicas diferentes que tem no site. Ele traz aqui de uma forma aplicando, né, no dia a dia das pessoas, então é bem legal. Mas o que eu já te falo é assim, de Management 3.0 você vai ter diversas ferramentas para aplicar, tá? Daí você me perguntou qual que é o Ricardo, rótulo, antes né? do Samuel, tu também no dia do treinamento apresentou para a gente uns livrinhos, lembra que tu deu dica para a gente? Consegue mostrar Sim. aí para a gente? Não sei se você usa bastante agora, se indicaria também. Sim, eu posso mandar para vocês, deixa eu só... Se quiser mostrar aí também, fica à vontade. E daí o Alan perguntou, né? Quais que eu uso com o time, né? Obrigatoriamente, o que eu rodo com todos os meus times, tá? Eu rodo sempre o Movie Motivators, para conhecer as pessoas. Eu implemento o Kudo Cards, então eu deixo... Aí aqui, ó, vou até... Quando eu falo que eu implemento o Kudo Cards, aqui, ó, esse aqui é um time real meu. Eu tenho lá os do Management 3.0, que estão mais para o final aqui, ó, tá vendo? E eu tenho os da Liga Ágil, que são mais diferentinhos, assim. E como é um time bem... que gosta bastante de super-heróis, essas coisas eles acabam usando muito mais, tá vendo? E aí, qual que é a dinâmica que eu faço aqui? As pessoas vão colocando os CUDOs, e aí, uma vez o tempo, a gente vem, a gente para e a gente lê. E aí, quando a gente lê, a gente coloca a data do que foi feita a leitura. Tá? E aí, qual que é o meu objetivo no final do ano? No final do ano, eu vou pegar aqui as pessoas que mais tiveram, que mais receberam CUDOs, e a gente vai dar algum tipo de bonificação. Não sei se a gente vai pagar um almoço, não sei se a gente vai pagar um jantar, mas eu vou fazer alguma coisa com essa pessoa. Tá? E aí a ideia é que a gente mantenha esse board vivo. As pessoas às vezes esquecem. Daí o que a gente faz? Deixou 2 meses aqui, a gente leu em abril. Agora, provavelmente, nesse mês, a gente deva chamar o pessoal de novo, numa retrospectiva, e pedir para eles preencherem o board de novo. E aí a gente vai fazendo isso recorrente. Tá? O Kudo a gente implementa sempre. O Nico eu tenho com alguns times, que são times que eu tenho, que são mais delicados, assim, vamos dizer, no sentido de ser time mais júnior, ou time que tem mais dificuldade para conseguir andar sozinho, né? Então, eu faço uma gestão mais próxima deles. O feedback rap eu aplico com algumas pessoas, né? Porque é um conceito diferente de dar feedback, é bem interessante. O delegation eu rodo com algumas equipes que estão muito no início, assim, a gente quer fazer coisas diferentes. Tudo bem, tá? A gente define quais são as atividades que vocês podem fazer, as atividades que eu tenho que ser consultadas, as atividades que vocês têm autonomia para fazer 100%, que eu não quero nem saber o que vocês fizeram, né? Então eu rodo com eles também. O Celebration Grid, em algumas retrospectivas eu também rodo, entendeu? Mas é sempre uma mescla assim. Você vai ver que dependendo da situação, você vai pegar uma ferramenta ou outra aí para fazer. Né? Legal. Samuel. Dependendo da maturidade do time, né? Sim. Legal. Cara, queria deixar só uma dica aí para quem não usa o Board Online, né? Dá para usar no próprio Teams
você consegue usar lá na pasta, já na página do grupo, da equipe, né? Você consegue usar um PowerPoint, compartilhar, todo mundo consegue editar, e você já consegue salvar lá mesmo. Então, qualquer momento, a pessoa pode entrar lá e utilizar. Acho que é uma dica bem legal para quem não tem o acesso aí, caso a empresa não tenha um board online. Sim, sim. Não, bacana, é bem interessante. Eu mesmo não conhecia. No próprio Teams tem o board também, Samuca. Também tem. Eu sei que aqui no Zoom também tem, né? Mas daí quando você sai da sala, ele apaga tudo o seu board. Eu fiquei muito chateado com isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês querem fazer mais alguma coisa? No chat, Uma pergunta no chat, né? a Ariane perguntou qual é o objetivo do Meddlers Game. Tá, o Meddlers, você vai montar histórias diferentes, né? E aqui é para você exercitar a criatividade, tá? A ideia aqui nós vamos ter alguns personagens e alguns objetos, e aí com os personagens e os objetos nós vamos criando histórias para ter mais criatividade, para trazer o time para poder criar coisas novas, né? Então, assim, eu já vi aplicando de algumas maneiras, tá? Você pode criar, por exemplo, falar que a lâmpada é alguma situação específica alguma situação que ocorreu no time. E aí você traz o time, faz uma composição do time com os chapéus e tudo. Cada chapéu pode significar uma coisa diferente, né? Então, vai muito da preparação que você vai fazer. Mas é basicamente para você pegar uma situação, criar uma história e poder montar coisas diferentes. A Raquel está dando a dica aqui, né, do app dos cards, do Manager 3.0, muito legal. Tem o Kudo Box também. Tem algumas coisas bem interessantes. Ô, Ricardo. Oi? Tudo bem, Odair? Olhando aqui pelos itens, né? O que eu vejo muita dificuldade nos times é a galera se abrir e falar, né? Então, não sei se ali isso se aplica a alguma coisa, energizar as pessoas, empoderar o time, né? O que você pode trazer um pouco mais sobre isso? Porque, assim, é difícil, né? Às vezes, mesmo que você faça uma reunião com a galera e tal, tudo bem, tem alguma dúvida, alguma coisa? Sim, ninguém fala nem sim nem não, né? Fica aquele silêncio mortal. Eu falo, bom, estou entendendo que ninguém... E, assim, é muito comum esse tipo de coisa. Não sei se as pessoas aqui têm algo diferente, mas, assim, até em outras experiências, assim, minha, é muito comum a galera... dificuldade do cara abrir a câmera, né, o pessoal se pronunciar, seja numa reunião, coisa mais simples possível, e tipo, vai na retrospectiva, tem gente que não participa de forma alguma, né? Nada. O cara entra mudo, você é calado com a câmera fechada. Mesmo que você provoque, chame o nome da pessoa, tem cara que nem fala, nem responde. Você fala, poxa, o cara não está aí, né? Sim. Aqui o que eu vejo muito, né, e o que eu gosto muito de fazer é toda uma construção, né? Então, eu já tive times que realmente as pessoas não se abriam para nada e é bem difícil a gente conseguir fazer isso, tá? Por que eu falo lá no começo de começar fazendo a construção do time, né? De começar a fazer o team building? É para você mostrar para as pessoas, né, o que você espera, para fazer alguns acordos, né? Então, num team building, lá no Team Building Canvas, por exemplo, você vai fazer o acordo do time. Então, o acordo do time, sei lá, é câmera aberta, as pessoas têm que participar. E aí eu tento começar a identificar quem são as pessoas que são referência no time. Porque daí eu começo a pedir apoio dessas pessoas que são referências. Porque, por exemplo, eu trabalho com times muito técnicos, né? E desenvolvedor é bicho estranho, né, gente? A gente sabe, quem trabalha com tecnologia sabe disso, né? O pessoal não gosta de conversar, o pessoal não gosta de falar. Se ele puder só mandar uma mensagem no WhatsApp, ele vai mandar para não ter que falar com as pessoas, né? Como que a gente faz essas pessoas participando? É mostrando para ele qual que é o ganho que ele tem quando ele fala, né? Então, trazendo, dando voz para ele, né? Então, eu tento fazer essas dinâmicas para realmente trazer as pessoas, né? Então, por exemplo, quando eu faço uma dinâmica igual essa daqui, ó, que é o Personal Maps, é porque eu quero conhecer a pessoa, eu quero que a pessoa se exponha. Ah, mas a pessoa não vai fazer. Cara, se você colocar todo mundo numa sala, quebrar essas pessoas em times menores elas vão fazer. E aí, automaticamente, as pessoas vão se soltando um pouco mais. É óbvio, tem times que a gente vai ter mais dificuldade? Tem times que a gente vai ter mais dificuldade. Eu já cheguei a fazer reunião com um time que só eu ficava com a câmera aberta e ninguém do time falava absolutamente nada, né? E aí tem momentos que você vai tomar uma decisão mais radical. Fala, legal, pessoal, ninguém quer participar, vamos encerrar a reunião por aqui. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, a gente retorna.
E aí a gente procura depois individualmente cada uma das pessoas para entender o que está acontecendo, tá? Mas uma coisa é fato, assim, se o time não está falando muito, tem alguma coisa errada que está acontecendo. A gente só não conseguiu descobrir ainda o que é, né? Pode ser por uma questão que eles não falam porque eles não querem se expor, eles não querem trazer o problema, eles não querem mostrar o que está acontecendo de verdade, né? Então, a ideia da gente se aproximar desse time é justamente mostrar que a gente está lá para resolver problemas com eles. Que se eles não falarem, a gente não vai conseguir fazer, a gente não vai conseguir evoluir, né? A gente não vai conseguir fazer o ambiente melhor para eles, né? E quando você começa a mostrar que, ele trouxe uma informação, a gente trabalhou naquilo, aquilo melhorou, eles começam automaticamente a se soltar mais, tá? Mas realmente é uma ciência isso, né? De como que você faz para pessoas tímidas e para pessoas que são introspectivas participarem, né? Quando você estava numa reunião presencial, às vezes era mais fácil, né? Então, você olhava para a pessoa, você gesticulava. Numa reunião online é mais difícil, né? Você vai ficar chamando o nome das pessoas toda hora, as pessoas podem se sentir incomodadas. Se ela quiser, ela não vai falar, porque você vai estar chamando, você não está vendo reação, você não está vendo nada, né? Então, por isso que eu gosto de trazer muito para o time, né? Então, não é a gente que tem que falar a pessoa, fazer a pessoa falar. O time tem que fazer a pessoa falar, o time tem que pedir opinião, o time tem que trazer informação para ela, né? O time tem que pedir a participação, né? E para isso a gente tem que conseguir identificar quem são as pessoas que encabeçam aquele time, quem são os responsáveis por fazer aquele time funcionar, quem são as pessoas que mais participam naquele time. E aí é de verdade pedir ajuda. Lembra que eu falei lá, qual que é o nosso objetivo? É compartilhar a gestão? Traz para essas pessoas que mais participam a importância delas fomentarem isso com o time, a importância delas trazerem as pessoas junto, a importância deles trazerem e pedirem para as pessoas participarem. Tá, acho que só contribuindo aí, eu fiz um curso lá no Software Zen e tinha um cara que ele era líder de equipe, né? E ele sugeriu um nome do livro chamado Poder dos Quietos. Eu até comprei para o Kindle, mas eu não consegui ler. Mas ele colocou um ponto importante, que ele era uma pessoa introspectiva tal, e ele sofria com isso por ser introspectivo, e às vezes o fato dele ser introspectivo, as pessoas também não abordavam muito para poder entendê-lo. E realmente, você mencionou há pouco, né? O pessoal que desenvolve é muito introspectivo, né? É natural deles, né? E aí, realmente é uma arte se conseguir fazer essa galera despertar para falar, né? Mas aí tem uma sugestão de livro que acho que é legal para a gente poder entender um pouco esse lado. Bacana. Eu tive uma dica que o Ricardo falou e que tem me ajudado bastante é justamente isso, porque às vezes ele tem vergonha de falar aqui na frente de 50 pessoas, mas aí quando você começa a quebrar isso, olha, fala primeiro em dupla, depois fala ali em trio, em quarteto, ele vai se soltando. Tudo bem, ele não pode chegar aqui na frente dos 50 e expor sua opinião, mas lá na dupla ele expôs e o colega dele expõe aqui na frente dos 50. Então, é uma coisa que eu tenho usado bastante aí nos últimos meses e tem realmente me ajudado muito com a galera. O pessoal tem realmente se soltado mais e a gente tirado maior proveito. Bacana. Lariane, pode ir? Olá, boa noite, tudo bem? Essa questão de falar, né, das pessoas, algumas pessoas não falam de jeito nenhum, tem a questão também do perfil comportamental, que também a gente precisa respeitar, né, o espaço desse colaborador, que às vezes é o perfil dele, ele é o cara mais caladão, ele é o cara que é mais introspectivo. Então, a gente meu ponto de vista, né, às vezes a gente tem até que tomar cuidado com algumas ferramentas que a gente aplica para não deixar esse colaborador também desconfortável e acabar afastando um pouco mais, né. Eu acho que tu rodar um disque, tu conhecer um pouquinho mais, né, até extrair um pouco mais desse perfil comportamental, eu acho também que nos dá muitos artifícios de que ferramenta aplicar, como aplicar e também respeitar o perfil desse colaborador. Sim, com certeza. O Samuel, a Lidiane já me conhece há mais tempo, né? Eles sabem que eu gosto de rodar muito essas dinâmicas, né? De assessment, né? Comportamentais. Sim. E tudo, né? Eu sou muito favorável a isso, tanto que eu tenho alguns painéis que eu gosto de mostrar para as pessoas quando eu estou fazendo outros cursos, né? Eu vou abrir um aqui para vocês, para mostrar.
Eu acho espetacular, assim, algumas empresas não veem isso com bons olhos, né, Miluzi? Parece que a gente está invadindo aí um pouco de RH, não, mas não é isso, né? É justamente com o intuito de conhecer um pouquinho mais e poder também entender até onde a gente pode ir, né? Então, eu acho que é super importante a gente conhecer perfil comportamental. Eu gosto muito disso aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver minha tela bem? Uhum. Então, assim, eu sou formado, eu sou analista comportamental DISC, né? Então, eu gosto muito do DISC, Ai, mas que não é legal. toda empresa que quer pagar, né? Para os colaboradores fazerem, né? Então, a gente tem algumas que são parecidas com o DISC e trazem o resultado parecido, né? Não com a profundidade do DISC, mas que já dá um norte muito bacana para a gente, né? Então, por exemplo, eu rodo isso, mas aí aqui eu não estou falando de um time que é de um time de projeto, tá? Que são pessoas que trabalham diretamente comigo, né? Então, o que eu monto? Ó? Eu monto qual que é o sistema representacional da pessoa, qual que é o perfil comportamental, qual que é o perfil de relacionamento, quais são os motivadores dessas pessoas. E daí, olha que legal isso daqui. Eu tenho 4 pessoas no time, cada uma com um perfil diferente. Olha como esse time se complementa, tá vendo? Então, é legal que você consegue ter essa visão. Você tem aqui o sistema de valores. Então, aqui eu sei que nesse time eu preciso trabalhar essa parte de estabilidade e conservadorismo, tá vendo? Que são as notas mais baixas que a gente tem como time. Sim. Então, como que eu fomento nesse time conformidade? Como que eu fomento tradição? Como que eu fomento segurança? Né? Então, se eu estou falando de um time de Agile Codes, eu tenho um outro assessment também. Sobre liderança ágil. Qual que é o nível de liderança de cada uma das pessoas? O que eu preciso melhorar nesse time? Então, eu preciso melhorar a parte de determinação, a parte de empreendedorismo e a parte de ousadia, por exemplo. Quando eu estou falando de um check-up de time, dos comportamentos ágeis que a gente entende que são importantes, como que está esse time aqui? Como que cada um deles pratica? E daí aqui eu tenho vários insumos para poder tratar esses itens aqui com o time, né? Como que eu ajudo essas pessoas a evoluírem como time, tá? Então, eu gosto muito desses assessments, né? E daí, assim, eu tenho 2 pessoas aqui que não falam, que são pessoas extremamente tímidas, mas elas participam das atividades. Ô, Miluzi, isso está naquele pacotinho de ferramentas do PAC? Isso está no PAC. Sério? Essa é uma das ferramentas do PAC. Legal, show de bola. Essa daqui, ela está no PAC, ela está no PALC e está também no FLAPS. Tem um pouquinho em cada uma delas, mas no PAC você vê todo esse toolkit de assessments, tá? Legal, obrigada. Tudo lá, tá bom? Aí, por último aqui, para trazer algumas coisinhas, né? Reconheça sempre comportamentos, né? Então, mais importante do que você montar um time é você aprender a reconhecer comportamentos, tá? E aqui não estou me importando se você vai reconhecer o comportamento com uma ferramenta, se vai reconhecer bonificando. Você pode simplesmente chamar as pessoas para almoçar, fazer um almoço diferente com as pessoas, fazer algum tipo de reconhecimento, mandar um e-mail parabenizando, mandar uma mensagem parabenizando por algum bom trabalho que a pessoa faça, tá? Eu gosto muito disso, né? De reconhecer as pessoas, né? E o reconhecimento é muito mais do que financeiro, né? A gente entende, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo entende que reconhecimento financeiro é bom, mas são coisas que a gente faz, pequenas ações que a gente faz de reconhecimento que geram mais engajamento, geram mais senso de pertencimento, tá? Pessoal, o que eu tinha para falar com vocês hoje sobre Management 3.0 era isso, né? Eu queria saber, eu vou depois rodar uma pesquisa com vocês para entender como que vocês definiriam o Management 3.0, né? Mas antes eu queria abrir para dúvidas de vocês, né? Para saber se tem alguma coisa que vocês queriam saber um pouco mais, se ficou alguma dúvida em algum conteúdo que a gente trouxe. Lembrando, né? Aqui a ideia é a gente trazer pelo menos uma visão geral do que é o Management 3.0, tá? E aí também até uma coisa que eu falo, né? Na certificação, quando vocês forem procurar um curso de certificação, vocês não vão ver todos os módulos do Management 3.0, né? Principalmente no modelo online, né? A gente pinça algumas ações, algumas atividades, mas a gente não entra no detalhe de muitas delas, né? Porque tem muita coisa no próprio site do Management 3.0, né? Eu vi que teve alguém aqui no site que colocou sobre estruturas libertadoras. Quem não conhece e está trabalhando no mundo de agilista, é um dos sites que vocês devem pesquisar para ontem, entender um pouquinho melhor como funciona, uma série de dinâmicas, uma série de ferramentas também bem bacanas, né?
E assim, não tem uma coisa certa só para você fazer, né? Então, o Management 3.0 é um conceito, né? É um novo modelo de pensamento. Você vai pegar uma coisa lá do PAC, você vai pegar uma coisa da estrutura libertadora, você vai pegar uma coisa de outra tecnologia completamente diferente, né? Outro framework diferente, vai aplicar. O que importa é você ter esse mindset de se preocupar com pessoas, de evoluir as pessoas. Muito bom, Ricardo, arrasou. Ricardo, aproveita aqui que tem muita gente aqui na nossa comunidade, que é uma comunidade que tem muito iniciante, tá? Que provavelmente deve ter ouvido hoje pela primeira vez o Management 3.0, então foi muito bom. Explica um pouquinho para elas como é que funciona a certificação. Tá. O Management 3.0, né, ele é uma certificação de acreditação, né? Ou seja, ele não tem uma prova lá no final, né? Como que funciona todas as certificações de Management? Você faz um curso oficial e depois de você fazer esse curso oficial e se você tiver 75% de presença, você recebe uma certificação atestando que você conhece do assunto, tá? O que eu gosto muito de fazer, né? E aí as turmas que fizeram comigo sabem, né? Normalmente eu dou o curso e depois a gente deixa os fóruns abertos, assim, para as pessoas trocarem informação, né? Eu sou muito aberto à criação de comunidades para troca de conhecimento, né? Então, eu gosto muito disso, de compartilhar, trazer informação para vocês. Mas os cursos da Management, a gente tem o Management 3.0, que é esse que eu apresentei para vocês, que é o de gestão, né? São 2 níveis, né? A gente tem o Foundations e o Fundamentals, né? O Fundamentals é o online e o Foundations depois ele é presencial, tá? Depois disso você tem alguns steps lá dentro, né? Você pode virar um facilitador, daí você tem que comprovar seu conhecimento através da submissão de algumas práticas lá no site. Então, o próprio pessoal da Management 3.0 vai ver os artigos que você vai fazer, se eles entenderem que você realmente conhece do assunto, que você aplicou, você tem direito a virar um facilitador. Na Management 3.0 você ainda tem outros workshops, né? Você tem os módulos adicionais, então vai ter módulo de OKR, vai ter módulo de crescimento de estrutura, vai ter módulo de feedback, vai ter módulo de gestão de mudança, você tem vários outros treinamentos, né, que eles fornecem, né, a título de atualização, vamos dizer assim, e você tem um workshop novo agora deles, que é o de RH Ágil, tá? Que também é da Management 3.0, mas aí é certificado pela ICEDIO, né, que é uma outra certificadora, tá? Mas essa é a grande trilha de conhecimento dentro do Management 3.0. Ele fala basicamente de gestão de pessoas e agora está indo para a gestão ágil de pessoas com RH ágil. Bacana. E aí, pessoal, tem alguma pergunta? Estou vendo a galera aqui agradecendo, foi demais mesmo, muito esclarecedor. Mesmo eu que já tenha feito a certificação, vale relembrar esses conceitos, sempre muito bom. Excelente facilitação. Ricardo, espero que você venha mais vezes aqui contribuir conosco. Eu acho que você tem muito para passar para a gente tem muito que aprender com você. Então, sinta-se à vontade, venha sempre que quiser. Se quiser também sempre passar para a gente os cursos que você vai estar passando, a gente também tem um canal que a gente compartilha com o time, né? Como o time já te conheceu, a gente vai divulgando os seus cursos também, porque pode ser que cada um esteja vivendo num momento diferente, né? Às vezes agora não pode, mas aí no final do ano, porque todo mundo tem um backlog, né? A história de para de começar e começa a terminar. Se a gente começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente não termina nada, não é, gente? Então a gente tem que priorizar. Então funciona a priorização dos cursos também, né? A galera que está aí fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Com certeza. Eu quero convidar vocês, só enquanto a gente está conversando aqui ainda, para vocês, se vocês quiserem resumir, né, em uma palavra aí, o que vocês entendem que é... Vou tirar daqui. E aí a gente tem a fotinha final, tá, gente? Não vai embora ainda não. Pelo amor de Deus, a nossa fotinha que arrasa sempre, vocês sabem disso. Enquanto o pessoal aprende, tem uma pergunta, Ricardo. Você comentou sobre o módulo de OKR, de implantação de OKR, você poderia explicar um pouquinho mais como é esse módulo aí? O Management 3.0 ele tem um módulo específico de OKR, né? Que aí ele tem toda uma tratativa, né? Então ele ajuda a pegar qual é a visão da empresa, quais são os grandes objetivos, e daí tem algumas ferramentas que ele vai desmembrando para chegar até o nível dos OKRs de time, tá?
Então, é uma série, é uma construção, né? Realmente é como se fosse um passo a passo para você conseguir extrair da visão estratégica da empresa quais são os OKRs, os objetivos e os key results que você precisa ter para os times de vocês. Boa. Você tem esse workshop? Você dá esse workshop? Dou sim também. Ah, já dá? Depois eu acho que a Lidiane vai compartilhar, né? Eu vou passar aqui com vocês depois. Show. Deixa eu só... Vocês estão conseguindo responder o Mente? Sim. Eu estou sim. Sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, que feio, bacana. Aproveitar que o Ricardo está aqui, na nossa comunidade. Ô, Ricardo, com todo o tempo que você tem de experiência aplicando essas ferramentas, tem alguma dificuldade? Você encontra alguma dificuldade, algum impedimento, alguma coisa que você achou que foi difícil aplicar? Enfim, porque a gente sempre vê o lado bom das coisas, né? Mas nem sempre tudo funciona 100% perfeito. Eu acho que não existe nenhuma ferramenta e nada que seja 100% perfeito, né? Então deve ter alguma limitação, alguma falha, alguma brecha, assim. Então eu tô assim para perguntar. E desculpa, né? Essa pergunta. Não, imagina, a gente está aqui para isso, né? É assim, o que eu gosto muito de trazer é que muitas vezes, até nos cursos as pessoas trazem assim, mas a minha empresa não é assim, na minha empresa não vai funcionar, na minha empresa é comando e controle extremo. Tudo bem, faça a diferença dentro do seu time. Começa pequeno no seu time, começa pequeno com a sua equipe. Na sua equipe, você talvez não tenha tanta resistência. E aí o que eu gosto de trazer assim, né? Quando vocês começam a fazer a diferença dentro do time, vocês começam a ver que os outros times vão começar a perguntar o que vocês estão fazendo diferente. Porque as pessoas começam a perceber a diferença, tá? Então, independente do modelo, do cenário onde você está, do tipo de empresa em que você participa, faça a diferença no time onde você atua. E eu não estou falando que você precisa ser um gestor para isso. Você, como integrante do time, pode levar esses conceitos para o time, pode apresentar essas dinâmicas, pode chegar e conversar com as pessoas, tá? Mas o meu gestor não quer. Tudo bem, faz com as pessoas que querem dentro do seu time. Ajuda as pessoas do seu time a evoluírem, entendeu? Então, acho que essa é a mudança de cabeça que a gente tem que ter, né? Eu não preciso esperar a empresa estar preparada para isso, né? Eu não preciso esperar a empresa ter toda uma tratativa para fazer isso. A gente pode começar a fazer a mudança, né? A gente precisa começar a ser o agente de mudança. Legal. Você começa pequeno, né? Pequeno sim, começa pequeno. Com pequenas mudanças. Aí aqui o que eu combinei com a Lidiane, a gente vai ter uma turma agora, né, em outubro, tá? Para quem quiser fazer essa turma de outubro, eu vou dar 25% de desconto, tá? No valor que a gente tem lá. Se vocês quiserem, me chama depois, eu vou passar aqui meus contatos para vocês tudo. Vocês podem me chamar no WhatsApp para tirar mais dúvida e tudo. Se não quiser pagar pelo Simpla, pagar por Pix, parcelar no Pix, a gente conversa para não ter que pagar as taxas do Simpla e tudo. Tá? A gente é bem transparente em relação a isso. Tá? E para todos os outros workshops que eu dou, para todo mundo que é do Agilistas em Ação, vocês têm 15% de desconto já de partida, assim, tá? Se vocês tiverem alguma coisa, né, sei lá, se vocês têm alguém que está desalocado, que está procurando emprego, pede para me procurar, pede para conversar, a gente tenta ver o que a gente faz, tá? O objetivo é a gente tentar ajudar o máximo possível as pessoas, tá? O pessoal que fez os workshops comigo sabe, a gente sempre tenta colocar uma ou duas pessoas, dependendo do workshop. Quando é workshop que a gente não tem um custo tão elevado para executar, igual o do management, porque é uma certificação oficial, a gente paga uma taxa para dar o curso, né? Então, quando são workshops que a gente mesmo cria, que o conteúdo é nosso, eu sempre tento colocar pessoas que estão desalocadas ou que estão em transição de carreira, tá? Então, realmente, para ajudar essas pessoas no reposicionamento, tá? Contem comigo aí no que vocês precisarem. Eu deixo meus contatos aqui. Eu vou mandar depois para a Lidiane. Ricardo, coloca esse link do curso aqui, por favor, no Zoom. Não sei se os meninos. Coloco. Eu deixo aqui meus contatos para vocês. Aí eu vou mandar esse material todo para a Lidiane. Aqui tem todos os links. Se vocês clicarem, vocês vão para as páginas corretas e tudo. Tá? Mas tem meu número de telefone aqui, vocês podem me mandar mensagem, podem me chamar para conversar. Achar uma brechinha aí na agenda, né? Marca lá, a gente marca um bate-papo de meia horinha aí, a gente conversa sobre o assunto que vocês quiserem, tá, gente? Eu sou super disponível para isso, para vocês.
contem comigo aí para o que vocês precisarem de conversa, pode realmente me acionar que eu respondo. E a Lidiane sabe que eu respondo. É verdade. É verdade. Eu conversei 2 vezes rapidamente com o Ricardo, mas é uma pessoa que me inspira bastante, né? Pelo jeito, como ele facilita, como ele leva as informações, esse conhecimento de forma leve, né? Então, a gente sempre conversa que a gente tem que ter esse mentor, né? Então, o Ricardo é sim um dos meus mentores, que eu posso dizer, e levo o nome dele onde eu for, onde eu vou, eu levo o nome dele. Então, podem contar com ele. Quem já fez o curso dele sabe o quanto de dica e algumas coisas já consigo levar no time. Eu mesma, quando terminei o treinamento, eu já apliquei com os meus times e trouxe, inclusive, para cá, para a comunidade, o Team Build, né, que foi o Personal Maps. Quem estava aqui com a gente viu quanto a gente ficou empolgado e conseguiu replicar. E é isso, gente, aproveita esse momento, sabe que tem muita gente que está envolvida também em outras comunidades, mas aproveitem o que essas comunidades estão trazendo de possibilidades, né, e para vocês começarem a implantar no time de vocês. E o legal aqui são vários insights, dicas, né, mas a gente vai colocar em prática e compartilha um com o outro, né, Ricardo? A gente está desafiando aqui muita gente, convidando as pessoas para estarem colaborando e trazendo, mas muito voltado para a prática. O que você colocou em prática, né? Como foi com o seu time? Quais foram os resultados, né? Traga dados e fatos para estar compartilhando um com o outro e assim a gente entendendo melhor como seria essa ciência e como aplicar em relação a como o nosso time está vivenciando, a realidade dos nossos times, né? Que eu posso dizer. Mas, no mais, eu não sei se alguém, se a Adri quer falar, se o Samuel quer falar, eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui. Eu mesmo estou um pouquinho dodói, mas não tenho como fugir, né, desse dia. E estou aqui porque eu gosto muito de estar aqui, eu amo estar aqui com vocês e conhecer, partilhar e conversar com vocês. Mas é isso, só agradecer, muita gratidão. Eu que agradeço pelo convite, gente. Arrasou. Ô, Ricardo, compartilha aí de novo. Você colocou a tela para a gente responder sobre o último lá, não tinha? Tinha. Deixa eu só pôr de novo. Aí a gente vê a resposta aí. Vamos fazer o último mente aí. O mente é tão gostoso. Ah, legal. Ô, Ricardo, dá para aplicar em casa também com a família, né? Dá. Tem coisas que é legal. Por exemplo, quem tem filhos mais velhos, se quiser usar o delegation, é muito bom. Deixar claro assim, ó, o que você pode fazer, o que você precisa de mim. Legal. Ô, Ricardo, se tiver desligado, aí não tem problema não, é porque você colocou e eu respondi toda feliz ali. Vocês estão vendo minha tela agora, né? Isso! Então, como que você define, né, o Management 3.0, né? Algumas pessoas colocaram como facilidade, futuro da gestão, ferramentas, empoderamento, conhecimento, acolhimento, energizante, motivar, diversidade, excelentes dinâmicas, amei as indicações de livros, tema fundamental, desenvolver as pessoas, nova forma de pensar, ferramentas. É um conjunto de tudo isso, né? Vocês viram que é uma vastidão de conceitos, de informações, né? Eu vou compartilhar com a Lidiane, não deu tempo de mostrar aqui para vocês, mas eu vou compartilhar todos os livros que o Management 3.0 traz como base. Eu criei um resumão assim com todos os livros, com os links já para se vocês quiserem comprar os livros e tudo, tá tudo referenciado lá, mas tem a indicação de todos os livros que o Management 3.0 como um todo usa como base para todas as dinâmicas e para tudo. Daí eu mando para você também, tá, Lidiane, para você divulgar para o pessoal, por favor. Show de bola. E aí, gente, olhando, aproveitando até a apresentação do Ricardo ali, nós conseguimos perceber que pessoas foi um dos mais votados. Então, pessoas é a base de tudo, e por isso que a gente bate sempre na tecla que o Agilistas em Ação é uma comunidade focada em pessoas. Nós nos preocupamos quem está aqui conosco, quem está no dia a dia, colocando as suas dores, as suas alegrias, comemorações. Cada certificação é uma vitória. A cada problema que a gente tem num time, a gente vem aqui e compartilha. Esse é o objetivo da comunidade. Não é só para divulgar curso, não é só para poder só fazer toda semana encontrar. Não, gente, é todo um contexto. Vocês são importantes, nós somos importantes. Todo mundo é um ser único e especial, e é isso que é o nosso propósito, sejamos todos especiais nessa comunidade. Essa comunidade está quase chegando a 1 ano, nós teremos aí
No dia 16 de outubro faremos 1 ano e a gente está muito feliz de ter vocês conosco. Logo, logo nós teremos atrações. Quem sabe, Ricardo, você não volta aí no nosso aniversário e a gente bate papo, né, gente? Então, vamos lá, nosso time box deu certinho hoje. Então é isso, gente. Muito obrigada. Faltou só a nossa nota para o nosso Isso aí. convidado, né? Ricardo, a gente tem uma atividade bem bacana aqui, o pessoal adora no LinkedIn, que é que a gente dá a nota. Quando a gente não gosta da nota da pessoa, que foi muito ruim, sabe? Igual a sua, foi muito chato, né? A gente não gostou de nada, a gente dá 0. Mas quando a gente gosta muito mesmo, a gente coloca 10, assim, né? Já enche a mão e tira essa foto, né? E aí a gente pede para as pessoas participarem, colocarem, mostrar aqui essa energia que faz parte da nossa comunidade, e aí vai alegrar seu coração. Eu acho que, né? Vamos ver como é que vai ser, Ricardo. Vamos lá, Odaí, não coloca o pé, viu, Odaí? Dessa vez não pode colocar o pé, ele tá? é de olho, danada, né? Ela é quem Você coloca... ajuda aqui, ó. Olha aí, te ajuda, amigo. Bora. Vamos lá, Quem vai time, tirar? vamos lá? 1, 2, 3 e já! Olha aí, Ricardo! Segura aí. Lindo! Segura aí, peraí. Calma aí. Só mais Essa um, comunidade peraí. é muito linda, né, gente? Olha que Boa. lindo. Foi. Ricardo, arrasou. Muito obrigado, time. Boa noite para Obrigado a vocês. você. Um beijo no coração. Até semana que vem. Obrigado. Valeu, Boa gente. noite, Boa noite. pessoal. Semana que Obrigado, vem vai ter pessoal. design Obrigado. thinking. Não Ai, Tô aqui que de novo, hein? ótimo. Que legal. Tô aqui de novo, então, hein? Tchau, tchau, boa noite. Até semana que vem. Semana que vem. Valeu, Tchau, galera. gente. Pessoal, boa noite, muito Fiquem com obrigada. Deus. Tchau, tchau.